Meus irmãos, estamos aí, como disseram já alguns irmãos aqui hoje, nesse mês dedicado à família. Inclusive temos uma criança hoje, a filha da Mariana, que está ali, né, Mariana? Para apresentar o Senhor. É um menino, né? É menino. Daqui a pouco vamos apresentando o pequeno Derek ao Senhor. Mas eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 33. Gênesis 33. Que Deus nessa noite possa continuar falando aos nossos corações, que o Espírito Santo tenha liberdade e que a palavra de Deus tenha primazia em nosso meio. Naturalmente existe sempre uma oposição à palavra de Deus. Existe sempre uma resistência à palavra de Deus. Mas que as nossas mentes sejam focadas. Que o inimigo seja vencido na minha mente, na minha atenção, no meu foco. E que o Senhor possa falar aos nossos corações. Gênesis capítulo 33, nós vamos ler o versículo de número 12, 13 e 14. Gênesis 33, verso 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Esaú: Ponhamo-nos a caminho e vamos, eu irei adiante de ti. Respondeu-lhe Jacó: Meu senhor sabe que estes filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, todos os rebanhos morrerão. Passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei, conduzindo-os pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Amém. A história um pequeno fragmento da história que nós acabamos de ler, eu quero meditar um pouco com os irmãos sobre a importância de prestarmos atenção aos mais fracos dentro da nossa casa. Como é importante prestarmos atenção aos mais fracos dentro de nossa casa. A Bíblia nos conta que na vida de Jacó, e você conhece um pouco da história dele, você já leu na Bíblia, ou já ouviu sermões aqui em escola dominical sobre esse assunto. Jacó viveu numa família conturbada. Se a sua família tem problema, a de Jacó também tinha. Seu pai Isaac, sua mãe Rebeca, viveram um romance lindo, um conto de fadas, se pudéssemos assim dizer. Uma história épica, uma das histórias mais lindas de amor da Bíblia. Talvez a mais linda, na minha opinião, a história de amor da Bíblia. E Deus honrou tremendamente Isaac porque deu-lhe 2 filhos, Esaú e Jacó, irmãos gêmeos. Mas você lembra que na história bíblica, Esaú e Jacó saíram do mesmo ventre, da mesma origem, mesmos pais, eram irmãos gêmeos, mas tinham personalidades e assumiram trajetórias absolutamente diferentes. Esaú tornou-se um homem forte. Esaú era fortão, machão, ia para o meio botava o arco e a flecha nas costas, ia a faca na cinta, e ia para o meio do deserto caçar, e não tinha medo de nada. E o pai adorava aquilo, o pai achava aquilo o máximo. Jacó não. Jacó era delicado, Jacó era um homem discreto, Jacó era pacífico, era um homem dado à casa, aos afazeres do lar, era o filhinho da mamãe. Jacó era aquele filho, sabe aquele filho, tem em famílias grandes, você sempre ouve muito essa história, aquele filho que a mamãe sempre acaba puxando a sardinha para a brasa dele, porque é o garoto. Eu não, o pastor Dan apontou para mim, eu não. Aquele filho que dá atenção para a mamãe, para e senta, aquele filho que conversa. E deixa eu falar uma coisa para vocês, filhos, deem atenção às suas mães, cuidem delas, honrem-nas. É bíblico, é sensato, é inteligente. E Jacó era assim.
Só que isso gerou um problema dentro de casa. E aí você lembra que, por final, estimulado por sua mãe, ele engana o seu pai, que já é idoso, está cego, e todo mundo achava que Isaac já estava morrendo. Rebeca falou: teu pai vai morrer. Teu pai está cego, teu pai está na cama, não vai longe não. Receba a bênção antes que ele morra. E Jacó, com o auxílio de sua mãe, armou uma trama, recebeu a bênção, e a relação entre os irmãos, que já não era boa, tornou-se trágica, porque o recado que Esaú deu, falando abertamente a todos que o conheciam, dizia: olha, assim que meu pai morrer, eu mato meu irmão. E óbvio que ele não contou, isso não foi segredo, ele abriu o verbo e a notícia chegou no ouvido de sua mãe, e sua mãe entrou em desespero e disse: ó, vai embora, porque o teu irmão vai te matar, teu pai vai morrer a qualquer momento. Outra coisa, irmão querido, irmã querida, para de falar que você está perto de morrer, porque você não sabe não. Isaac viveu 20 anos depois que a mulher disse que ele ia morrer. Aliás, ela morreu primeiro. E o camarada que estava ali: tadinho, Jesus vai levar. E Jesus olhou: olha, tadinho não, quem vai primeiro é você. Rebeca foi primeiro. E Jacó vai para Harã, para a terra dos seus antepassados, uma viagem para o norte de quase 1000 quilômetros, uma peregrinação tremenda, e lá ele vai viver 20 anos. Ele vai para a casa do irmão da sua esposa, Labão, e vai trabalhar para Labão. E você lembra que Labão era um espertalhão. Labão pega Jacó e faz de Jacó o seu empregado. Jacó se apaixona por Raquel. Raquel era bonita. Só que a irmã mais velha de Raquel era Lia. E Lia não era lá grandes coisas. Ainda por cima ela era meio caolha ou vesga, assim, ela tinha um probleminha nos olhos. Então ela não era encantadora. E Jacó trabalhou 7 anos para o seu sogro, e para sua surpresa, quando foi receber a noiva, recebeu a mais velha. E o sogro disse: olha, não tem condições de te dar mais nova, isso transgride a nossa lei, tu tem que casar com a mais velha. E aí ele casou com a caolha. Mas ele amava a caçula, e ele aguentou mais 7 anos trabalhando, até que pudesse casar com a caçula. E teve 2 servas, ao todo 4 mulheres. Irmão, não se encante não, não se empolgue não. Isso era um costume dos antigos que Deus nunca aprovou. Deus aprovou o homem ter uma mulher só, uma esposa só, até que a morte os separe. Então, o irmão que eu escutar isso, se empolgar, perguntando se pode ter mais de um, ao exemplo de Jacó, está repreendido em nome de Jesus, porque é uma só e vai contigo até o final. As irmãs dizem amém? Amém. Então, aguarde esse amém, que esse amém é sério, irmão. E Jacó, ao final, viveu 20 anos na casa do seu sogro. Ele foi para lá sem nada, levando consigo uma história de família difícil, levando uma história dura. Só que depois de 20 anos, ao longo destes 20 anos, alguma coisa está acontecendo, porque ele está trabalhando, e quanto mais ele trabalha, mais ele está prosperando, porque o seu sogro combina um salário com ele. Olha, o teu salário vai ser os animais que saírem malhados. E Jacó trabalha esperando: ó, se nascer um animal malhado é meu. E quando Labão combinava o salário com Jacó, os animais saíam todos malhados, e Jacó ia separando. Ele tinha cara de bobo, mas não era bobo, ele estava separando. Quando Labão percebia: houve alguma coisa aí. Vamos mudar o teu salário. O teu salário agora serão os animais listrados. Tudo bem, meu senhor. E aí, daqui a pouco, começava a nascer o quê? Boi, bezerrinho, ovelhinha, cabritinho, tudo listrado. E vai tudo listradinho. Resumo da história é que Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Então Jacó, na casa do seu sogro, só tomou pernada do seu sogro. O sogro era esperto. Aliás, aqui, irmãos, vai um conselho para quem não casou. Eu sempre digo isso no curso de noivos: você vai casar? E quem casa quer? Casa. E eu pergunto o seguinte: qual é a distância da sua casa para a casa dos vossos pais? Minha casa está a 1 quilômetro. Está razoável. Está a 2, está bom. Não, a minha casa é em cima. Essa é uma casa temporária, você tem que se mudar. Você tem que ter o seu espaço, dos seus pais. Raramente, não é uma regra,
Toda regra tem exceção. Raramente, viver numa comunidade de família, você não vai ter problemas. Agora, claro, você tem que estar disposto. Pastor, não tem jeito, é aqui que eu moro, eu quero estar perto da minha família, eu gosto. Então, aprenda a suportar os problemas. Pare de reclamar. Você vive no meio da sua família, então agradeça a Deus. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Tudo tem um preço. Não adianta reclamar. Você vive lá, está cuidando da sua mãe, está cuidando do seu pai, está perto dos seus irmãos. Que bom que isso está acontecendo. Porém, tem uns contratempozinhos, né? Depois que inventaram o tal de cunhado, tal de cunhada, aí vem os agregados, o genro, a nora, essas coisas vão agregando, a gente precisa aprender a respeitar. A respeitar. No caso de Jacó, não deu certo. Não deu certo. E ele resolveu ir embora. Ó, eu acho que o meu microfone está falecendo aqui. Alô? Isso aqui, alô. Aconteceu alguma coisa aqui comigo, pelo menos para mim, que sumiu. Oi, tá bom, melhorou, obrigado. 20 anos Jacó passou e ao final Labão, que eu era um homem perverso, Labão começou a criar problemas, porque os cunhados de Jacó começaram a dizer, não está dando certo, esse homem está enganando nosso pai, nós estamos perdendo tudo para esse homem. E essa notícia chegou nos ouvidos de Jacó. Jacó era odiado na sua terra, Jacó é odiado na terra do seu sogro, Jacó não tem muita alternativa, e ele reúne a sua família em secreto e diz para suas duas mulheres, vamos embora daqui, porque não dá para ficar mais aqui, porque os teus irmãos, minhas esposas, e o teu pai me odeiam. E ele pega todas as suas coisas, na surdina da noite, enquanto o seu sogro está no campo tosquiando os animais, e a época da tosquia, eles iam para os pastos, passavam muitos dias fora. Nesse tempo todo que eles estão tosquiando, Jacó junta tudo e dá linha, e vai embora. Quando a notícia chega 3 dias depois aos ouvidos de Labão, Labão se enfurece e vai atrás de Jacó. Jacó tem 3 dias de vantagem. Quando Labão o encontra, já se passaram 10 dias de viagem. Jacó já percorreu mais de 400 quilômetros, carregando 11 filhos, 4 mulheres, empregados e animais. Em 10 dias, ele viajou, como daqui, na fronteira com o Espírito Santo, a pé, carregando as mulheres nos animais e uma parte a pé. Deus livra Jacó, porque Labão tem um sonho, mas Jacó se desvencilha do seu sogro, porque Deus fala com o sogro dele em sonho, e diz, não faça mal a Jacó, ele é meu abençoado, deixa esse rapaz ir. E Labão faz um pacto com Jacó, e Jacó vai embora e segue o teu caminho, segue o seu caminho. Mas Jacó tem um problema, ele está voltando para casa, ele está deixando em casa alguém, ele está deixando em casa Esaú, ele tem medo de Esaú, e ele está viajando, e quando chega em Jaboque, é uma vala, um rio, você conhece a história, Jacó tem um encontro com o anjo, Jacó luta com o anjo, e pela manhã, ele acorda de manhã, e quando ele acaba de lutar com o anjo, ele está mancando da perna, porque o anjo destroncou sua virilha, afetou seu nervo aqui na coxa. Jacó recebe a notícia do empregado, meu senhor, tem um probleminha aí, escapamos de Labão, o senhor escapou do anjo, mas teu irmão está vindo aí com 400 homens. 20 anos depois, uma promessa tinha sido dada, eu vou matar Jacó. Era a última notícia que ele tinha do irmão. 20 anos depois, o irmão está vindo, está chegando para ele, e a informação que chega é que ele está vindo com 400 homens. Só um idiota iria imaginar que o irmão está vindo para fazer as pazes com ele, concorda comigo? 400 homens, Jacó entra em desespero, ele reúne sua família, ele pega Lia, bota com seus filhos atrás, ele pega Raquel, joga lá para o final da fila, ele pega as servas, joga para frente, ele organiza tudo, e ele vai sozinho na frente, ele avista o tropel de homens chegando, a fumaça dos animais, ele avista, ele bota todo mundo organizado, separa o presente que separou para o seu irmão aqui, uma grande quantidade de animais, carneiros, camelos, bois, separa tudo aqui, e ele vai andando sozinho, em direção à tropa.
Quando ele vai andando sozinho e se aproximando, não sei saber o que vai acontecer, o seu irmão chega-se para perto dele, não sei se está montado ou estava andando a pé, o seu irmão vem, eu fico imaginando aquele grandalhão, eu fico imaginando Esaú, aquele grandalhão vindo e Jacó olhando, eu fico pensando o que Jacó pensou, imaginando o que ele pensou, aquele cara enorme chegando para abraçar, e quando, para agarrá-lo, quando ele chega perto, Esaú abre os seus braços, e em vez de pegar a espada, Esaú lhe abraça e aperta e começa a chorar profundamente. Jacó chora. Ali Deus estava tratando aquela família, aquele ramo da família estava sendo tratado. Jacó é um homem que está sendo tratado, a sua casa está sendo protegida, o seu lar está sendo guardado. Ele precisa realmente aprender a cada etapa de sua vida que Deus estava cuidando do seu lar. Meu irmão, Deus tem cuidado da nossa casa, mesmo nos dias difíceis que nós passamos, mesmo nas horas de temores. E Esaú abraça, e o texto nos conta no versículo 4 do capítulo 33 que lemos, que Esaú abraça, não é Jacó que abraça o irmão, Esaú que abraça Jacó, e abraça e chora, e chora, e chora, e chora. E ali eles fazem as pazes. Coisa boa é quando Deus trata um coração ferido. Coisa boa é quando Deus trata um coração amargurado. Mas não é sobre isso que eu vou seguir falando, não. Quando acaba aquilo, Esaú vira-se para Jacó e diz: o que é isso aqui? Esse monte de coisa que você tem aí? E Jacó diz: são presentes que eu trouxe para você, meu irmão. Esaú: não precisa. Eu não preciso de presentes. Eu sou muito rico. Eu não preciso de nada. Eu estou riquíssimo. E Jacó: não, aceita meus presentes, porque é gentileza. E com muito custo, Esaú aceita os presentes de Jacó. E ao final, Esaú faz um convite. No texto que nós lemos, no versículo 12. Então disse Esaú: vamos caminhar juntos? Vamos seguir juntos para a nossa casa, para a nossa terra? E aqui chega a questão. Jacó está diante de um momento de uma carga emocional muito grande. Jacó está vindo de um drama, Jacó está vindo de uma pressão que carrega da casa do seu sogro. Jacó está vindo de uma luta espiritual que travou com o Senhor no Val de Jaboque. Jacó está vindo de um estresse emocional do medo que tinha do seu irmão. Jacó está vindo daquele alívio, aquela sensação linda de ter conseguido aliviar aquela angústia do coração ao ser abraçado pelo seu irmão. E agora o seu irmão diz: vamos embora, vamos caminhar juntos. Sabe, meus irmãos, e aqui eu quero começar a falar um pouco para vocês da importância de nós prestarmos atenção na nossa família e nos mais fracos dentro da nossa casa. Jacó poderia olhar e naquela empolgação dizer: vamos embora, irmão, vamos embora, porque olha, deixa eu te falar, o meu sogro não me pegou, o Senhor não me venceu, você não me derrotou, eu sou imbatível, meu irmão, vamos embora, vamos contigo. Quantas vezes, e muitas das vezes na nossa vida, a gente acha que é um ser único, absoluto e que resolve tudo na vida, tudo gira em torno de mim, as minhas decisões, os meus sonhos, os meus projetos. Eu lembro de uma pessoa que contou que o seu esposo estavam trabalhando, o casal trabalhava, disse essa história que eu ouvi, o casal trabalhava, e é fato, não é ilustração. E um belo dia o marido chegou em casa com um automóvel. Aí a mulher olhou: que carro é esse? O carro que eu comprei para você, para nós, meu amor. Que bom! E quem vai pagar? Não, nós vamos pagar, eu pago tanto, você paga tanto. Mas a mulher: mas eu não combinei nada com você, nós não planejamos isso. Gerou um problema dentro de casa. Há muitas pessoas que começam a produzir fracasso dentro de casa, porque querem surpreender. Ah, mas eu achei que era bom para nós se eu fizesse isso. Mas você achou, mas você conversou, você pediu a Deus direção, você planejou, você sentou ao lado da sua família. Quantos filhos estão sonhando sonhos, mas não compartilham seus sonhos com seus pais? Deixa eu falar uma coisa para você. Vocês têm os sonhos, seus pais têm a experiência. E aliás, alguém diz assim: meu pai é muito medroso. Deixa eu lhe contar um segredo. A vida produz medo. Porque quando você vive, você vê tanta história que você passa a ter medo. Eu conheço alguém que aconteceu isso. Fulano foi em tal lugar, aconteceu assado. Aí a pessoa fala assim: larga de ser medroso, pai. Larga de ser medrosa, mãe. Não é questão de ser medroso, não é questão dela ser medrosa. Ela tem apenas experiência. E a experiência nos deixa viver andando sempre cautelosamente.
E aí, muitas vezes, dentro da minha casa, da sua casa, as coisas não estão caminhando, porque você vive com o seu marido, você vive com a sua mulher, mas o dinheiro é só seu, os planos são seus, os projetos são seus, as realizações são suas, e aí no final as coisas não caminham, porque não existe entendimento, não existe sociedade, não existe parceria. Jacó podia muito bem tomar o rumo da situação e vamos embora, só que ele já tinha caminhado mais de 400 quilômetros, ele tinha exposto a sua família a um sacrifício. Eu fico imaginando, Natália, você com seus filhos, ou você com sua esposa e seus filhos, andando 500 quilômetros a pé. Como estão essas crianças? Como está essa mãe? Porque cai nas costas da mãe o cuidado das crianças. E aí a segunda coisa que me chama a atenção, Jacó tem responsabilidade com a sua família. E a responsabilidade com a sua família começa quando ele assume liderança. Ele organiza a casa, ele bota as esposas em fila, ele afasta seus filhos do perigo, e ele sozinho vai encontrar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém diz que o marido é o sacerdote do lar. Nós escutamos muito falar sobre isso. O marido é o sacerdote do lar. Eu digo a você que não é bem assim não, porque a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes do lar. Todos nós somos sacerdotes do lar. O marido, ele tem o governo do lar. O marido, ele é o cabeça do lar como governante. Mas a Bíblia diz que a mulher é a coluna que sustenta a casa. Então você fica numa relação de responsabilidades. Infelizmente, tem muita gente querendo inverter o jogo, tem muita gente querendo mudar as ordens. Porque hoje em dia, pastor, não é mais assim. Antigamente a mulher ficava em casa, o marido trabalhava. Hoje em dia a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que sair. É verdade, é uma dura, cruel realidade que as mulheres precisam ir para a rua trabalhar. Bem-aventuradas são as mulheres que podem, ao custo do seu tempo, ao custo da sua estética, ao custo do seu conforto doméstico, ao custo de muitas e muitas conquistas pessoais, abrir mão de tudo para cuidar dos seus filhos. Bem-aventuradas são essas mulheres, porque elas puderam ter esse privilégio. Muitas outras não conseguem ter. Muitas não podem ter. Algumas podem, outras não podem. Precisam trabalhar. Mas mesmo que você trabalhe, irmã, a sua carga é muito maior. Infelizmente, a pressão sobre você é muito maior. Não reclame, não lamente, mas entenda, Deus colocou você como coluna. A coluna que sustenta na oração, a coluna que sustenta auxiliando seu marido, cuidando dos filhos, atenta às necessidades. A coluna está ali, atenta a tudo. Se balança alguma coisa, ela está percebendo. Se mudou do lugar, ela está percebendo. Mulheres têm um olhar que os homens não receberam e elas precisam valorizar isso. Mas é triste quando elas querem mudar de posição com seus homens. Da mesma maneira, é triste quando os homens querem abrir mão do governo. O que vai fazer? Não sei. A mulher resolve. Tem marido que, a pretexto de dar liberdade à mulher, não, a mulher resolve. Não deixa que ela faz, e ele fica em casa. Eu escutei um testemunho de uma irmã que dizia que ela grávida, barriguda, ia para tudo que é lugar, aquela barriga enorme. E cadê o seu marido? Não está em casa, ele não gosta de andar comigo, não. Maridos precisam andar ao lado de sua mulher, porque se ela é coluna, irmão, eu te aconselho, cuida dessa coluna, porque se a coluna cair, você cai junto com ela. Se a coluna cair, você cai junto com ela. Então cuide bem dessa mulher. Cuide das suas necessidades. Preste atenção ao que ela está falando. Não é fácil para nós, não. Não é fácil, não foi e não tem sido fácil para mim. Eu não entendo. Preciso pedir a Deus, me dá sabedoria. Homens precisam de governo. E governantes precisam ter sensibilidade para as necessidades das pessoas. Jacó vai na frente. Como quem diz, eu tenho governo. Se é para morrer, se ele vai matar a mim. Talvez matando a mim, ele preserve a minha família. Talvez acabando comigo, a ira dele cesse e minhas esposas e meus filhos sobrevivam. Você está disposto, marido, a se sacrificar pela sua mulher? Você está disposto a tomar liderança espiritual? A ser o governante? Você está disposto a sustentar emocionalmente a sua esposa e seus filhos? Se você não está, coloque isso em oração, porque se você não fizer isso, a sua casa não vai permanecer de pé. E quando Jacó, a terceira coisa que me chama a atenção aqui,
é que Jacó está prestando atenção às necessidades daqueles que estão com ele. Ele olha para o contexto e diz: olha, meu senhor, não dá para eu ir. Não dá, Esaú, não dá para eu seguir com você. Eu preciso seguir no meu passo. Eu preciso seguir no meu tempo. Porque se eu seguir no teu passo, eu mato esses animais. Se eu seguir no teu passo, eu mato meus filhos. Olha as crianças. Meninos, menina, adolescente, pequenininho, José miudinho, eu vou matar. Infelizmente, eu gostaria de te acompanhar, meu irmão. Mas eu preciso olhar para a minha casa. Nós estamos vendo um tempo em que as pessoas estão olhando para muita coisa. Estão preocupados com a aparência. Estão cuidando do corpo. Nada contra. Estão ocupados com a igreja. Que bom. Estão ocupados com o trabalho. Estão ocupados com o lazer. Estão ocupados com o carro. Estão ocupados com o esporte. Estão ocupados com muita coisa. Mas não estão prestando atenção às necessidades dos mais fracos dentro de casa. A primeira coisa que eu pergunto: quem são os mais fracos dentro de casa? Se eu fosse colocar numa ordem, os mais fracos sempre começaria falando pelas crianças. Crianças precisam de exemplo. Crianças precisam de tempo. Crianças precisam de dedicação. Crianças precisam de paciência. Não adianta enfiar o filho na escola, a escola cuida. Não adianta colocar no colo da tia, a tia cuida. No colo do pastor, o pastor não. No colo da professora de escola dominical. No colo da irmã e vizinha. Tudo isso ajuda, tudo isso é bom. Tudo isso é bom. É bom que na igreja tenham pessoas que ajudem as mamães aí para aliviar. Eu mesmo gosto de pegar os pequenininhos, eu pego no colo, carrego para lá, carrego para cá, para dar uma aliviada. Eu fico com pena das mamães, eu fico com pena. Não é brincadeira não, irmão. Agora, eu não estou falando disso. Você está me entendendo? Eu estou falando da responsabilidade do cuidado. É disso que eu estou falando. Tem muita gente que quer casar, jovem quer ter filho. Isso é muito bonito, mas isso não é romântico. Ter filhos é uma luta. Ter filhos é momento de drama. Ter filhos é momento de tristeza. Os filhos são aqueles seres que vão nos dar as maiores alegrias da vida, mas também podem nos dar as maiores tristezas da vida. O cidadão que nos vendeu aquele ônibus, o micro-ônibus da igreja, eu conversei com ele. E o pastor Benamodi estava lá, acho, no dia, e eu olhando o braço da esposa dele, você conheceu o cidadão lá, olhando o braço da esposa dele, ele falou comigo: pastor, eu estou parando, eu e minha esposa estamos parando. A gente ia parar no passado, mas não deu, agora estamos parando, a gente vai largar tudo. Tinha tatuado o rosto de um homem. E aí eu já sabia o que era, porque o rapaz tinha me falado. Aos 21 anos, o único filho daquele casal chegou do trabalho, acordou de manhã, pegou a moto para ir para Copacabana, na praia. No caminho da moto, a moto bateu e ele veio a óbito. E aquela mulher disse para mim: pastor, eu nunca mais sou a mesma pessoa. Eu nunca mais tenho prazer na vida. Eu posso censurar uma mulher que diz algo assim? Claro que não. Ela perdeu o único filho que ela tinha. Filhos, então, nos dão grandes alegrias quando nascem, quando conquistam coisas, quando se formam, quando casam, mas podem nos dar tristeza. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: filhos são herança do Senhor. O que eu devo fazer? Entregue-os na mão do Senhor, consagre-os ao Senhor, traga-os para a casa do Senhor, alimente-os no dia a dia, porque essa é a sua responsabilidade. E no mais, confie que Deus está cuidando da tua casa e dos teus filhos. Jacó, então os mais fracos para mim, em primeiro lugar, são os filhos. Nós estamos vivendo num tempo que esses meninos e meninas estão sendo terrivelmente atacados. Eu assisti um vídeo de uma cidadã dizendo, uma criança de 7 anos, dando seu depoimento, dizendo que ela é uma criança trans. E a sua mãe, ao seu lado, dizia o seguinte: eu tenho muito orgulho do meu filho aos 7 anos se reconhecer como alguém trans, porque eu, como lésbica, ativista, apoio a iniciativa do meu filho. Quando uma criança de 7 anos é capaz de entender isso, a não ser pela influência de seus pais? Pais queridos, se você tem medo do futuro dos seus filhos, deixa eu lhe estender a mão, porque eu também tenho.
Se você tem preocupação com o futuro dos teus filhos, deixa eu estender minha mão para você, porque eu também tenho. Mas uma coisa que eu tenho visto na vida de muitas pessoas, uma coisa que eu tenho visto na minha vida, e eu creio que você tem visto e há de ver também, é que os teus filhos são herança do Senhor. Você os consagrou ao Senhor. Confie no teu Deus, entregue nas mãos do teu Deus os teus filhos e descanse nele, porque Ele está cuidando dos mais fracos. Mas os mais fracos não são só os filhos. Eu quero falar também dos nossos idosos. Nas nossas famílias, graças a Deus, muitos de nós temos o privilégio de ter idosos. Passou de 60, já é idoso. Não é, pastor Benê? Pastor Benê falou que é. Adora dizer isso. É, o cartão do idoso, essas coisas assim. Infelizmente, muitos dos nossos idosos estão sendo relegados a segundo plano dentro da nossa casa. Eu fico alegre por um lado e compartilho da luta das famílias por outro, quando escuto o testemunho dos irmãos aqui, que lutam com seus papais, suas mamães já cansadas, na cama, doentes, necessitando. Irmão, em nome de Jesus, cuide da sua mãe e do seu pai enquanto você pode. Ele não tem o pique que você tem. Ele não reage às coisas como você reage. Ele não tem mais a capacidade que tem. Mas um dia foram os braços dele que proveu o alimento que entrou na tua boca. Foram os braços dela que levaram a sua boca ao seu seio para que você se alimentasse. Foi ela que cuidou de você e carregou você a vida toda. Tenha paciência e tenha amor por eles. Não cuide dos seus pais idosos como um fardo, mas cuide como honra, porque Deus cuida dos idosos. Eu quero dizer para os idosos que estão aqui nessa noite, Deus vos ama, Deus tem cuidado de vossas vidas. E mesmo que vosso pai, vossa mãe, vosso filho, vosso sobrinho, mesmo que vossa família vos desampare, o Senhor não vos desamparará, porque o Senhor cuida dos mais fracos, o Senhor cuida daqueles que precisam de atenção. Infelizmente, muitos filhos estão dizendo, eu quero que ir embora, porque meus pais são enjoados, meus pais são isso, meus pais são aquilo. Lembre-se de uma coisa, um dia alguém dirá isso para você, se não disser algo pior. Aprenda a cuidar dos teus pais, que talvez hoje são cansados. Tenha paciência com eles, por mais difícil que seja para você, com essa vida acelerada e elétrica, porque quem cuida de um idoso está semeando o seu futuro debaixo da bênção de Deus. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Não é promessa só para os piquititinhos, não. É promessa para os cascudos que têm o privilégio de ter o seu pai e sua mamãe vivos. Tenham paciência, porque os idosos precisam do nosso cuidado. E deixa eu lhe falar uma coisa, cada vez vai ter mais gente velha, cada vez a gente vai envelhecer mais, porque a ciência está nos ajudando. Eu lembro, estou vendo ali a irmã Ana Paula, quando tive a oportunidade de visitar a irmã Eliette, e vi como ela estava sendo bem cuidada, a dificuldade física daquela irmã, e as suas filhas ao seu redor. É muito fácil, cômodo, para o pastor chegar lá, orar pela família, a irmã que nem pode reagir, naquele estado de saúde, mas imaginem o dia a dia dos filhos, cuidando daquela situação, daquela irmã, lamentando. Eu conversava com um irmão que dizia assim, eu tenho que dar banho no meu pai. Eu falei, irmão, você dá banho no seu pai? Eu falei, dou, meu Deus, tem misericórdia, me guarda de fazer isso. Eu tenho uma vergonha, um constrangimento. E ele, não, pastor, mas ele tem que fazer, meu pai, não tem jeito, tem outro que faça não, tem que ser eu. Olha, irmão, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, nos prive dessa situação. Mas se for da vontade de Deus que a gente passe por isso, que Deus nos dê filhos que estejam à roda da nossa cama na hora da nossa morte. Cuide dos seus idosos enquanto você os tem, porque você será um idoso. E aqui eu abro um ponto exatamente por isso. Cuide hoje, porque você vai envelhecer. Prepare hoje o terreno para a sua velhice, porque na sua velhice você vai colher tudo aquilo que você plantou. Tudo que você plantou. Se você foi alguém arrogante, se você foi alguém individualista, se você foi alguém que não perdoava, que não praticava generosidade, alguém que era muito dono de si e tocava a sua vida muito pessoalmente, prepare-se para estar só,
solitário e vivendo de acordo com a permissão de Deus, porque não haverá ninguém ao seu redor. Por isso, irmão, em nome de Jesus. Pastor, eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa difícil. Peça a Deus que mude você, porque a velhice chegará e quando ela chegar, você não vai ficar bem se estiver sozinho. Ontem, inclusive, a razão pela qual minha esposa não está aqui, minha sogra completou 80 anos. Ontem. Eu fico prestando atenção nessas coisas. E eu fui para lá na sexta-feira, para ajudar minha esposa lá, que queria fazer uma coisinha para a mãe dela. Por um lado, Deus me abençoou, eu não tenho cunhado. Minha esposa é filha única. Por outro lado, isso aumenta a minha carga, porque eu não tenho nem cunhado para dar missão, a missão é toda minha. Não tenho nem cunhado para dizer, carrega para mim, leva para mim, não tenho, só tenho eu. Eu tenho que ir. Eu tenho que estar ao lado dela. Eu fiquei lá, ao lado dela, ajudando. E na hora da festa, minha sogra chegou lá, sentou lá, e eu fiquei observando, só a família. A família da minha sogra é pequena, tinha umas 150 pessoas da família. Pequenininha. E ela chama fulano, chama Neutrano, chama Cicrano, minha sobrinha e tal, e sobrinha. Tinha umas 150 pessoas, só da família. Isso porque escolheram, porque dependendo da geração, não puderam chamar. Coisinha assim. E eu fiquei vendo as pessoas ao redor dela. O pessoal ajudando, dando coisa. Pronto, tal. 80 anos. Sabe o que eu vi ali? Uma mulher colhendo os frutos daquilo que plantou. Cuidou de todos os sobrinhos. Ajudou as irmãs. A casa estava sempre aberta. Quem chegasse, eu sou testemunha do que eu vi muitas vezes lá. Chegava lá, tinha café, tinha comida. E às vezes eu ficava incomodado, porque todo mundo chegava, era um biscoito, era um pão, alguém levava, ou todo mundo comia. E ela estava lá. E você quer ver a mulher ficar irada com você? Ela não fala, mas fica fala mal da família dela. Fala mal, critica a família dela, critica um sobrinho, critica uma irmã. Fala mal, experimenta. Ela vai logo ficar enjoada e vai dizer, não fala mal da minha família porque eu não gosto. Porque ela cuidou dos fracos, agora ela está fraca e há alguém cuidando dela. Porque ela olhou para os necessitados dentro da sua casa, para o parente enjoado, para o parente cismado, para a pessoa que tem defeito A, B ou C, porque todo mundo tem defeito, mas eu nunca olho os meus defeitos, olho sempre dos outros. Ela agora está colhendo os frutos daquilo que plantou. Dentro da sua casa hoje, quem é o fraco? Talvez o fraco seja aquele que esteja doente. E você não tem um pingo de paciência com ele, porque ele está doente e dá trabalho, você tem um monte de coisa para fazer. Talvez o fraco é aquele que está emocionalmente fragilizado, sofrendo uma depressão, uma angústia pessoal. Talvez o fraco seja aquele que hoje está desempregado. E quando bate na tua porta, você já pensa assim, já vai pedir alguma coisa. Meu Deus do céu, não dá sossego. Eu lembro do meu pai, a minha prima deu testemunho aqui, aquilo ali é verdade. Todos os meus tios batiam lá em casa, praticamente todos. E todos eles papai ajudava. Eu não entendia bem, eu almoçava lá em casa. Esse tio do Nordeste, meu tio Marcelo, viveu desempregado, um aperto, eu não entendia porque papai mandava as coisas para ele, papai ia lá todo ano ajudá-lo, passaram fome. Agora, aos 84 anos, minha prima vem lá de Teresina para o Rio, só para dizer que eu agradeço a Deus, porque o Senhor alimentou a minha casa quando a gente estava com fome. Aí você vai dizer, pastor, mas você vivia bem. Quem disse que eu vivia bem? Chovia, entrava água lá em casa, tinha goteira. Porque a nossa casa não tinha laje. Não faltava comida. Mas agora eu entendo, quando mamãe domingo fazia macarrão com galinha, era o prato do domingo, porque dia de semana não dava. E iogurte não tinha. E eu entendo porque mamãe batia a carne durante a semana, quando a gente comia carne, batia a carne, eu não entendia. E quando eu casei, eu achei que toda a carne tinha que bater. Aí eu descobri que não precisava, tinha carne que não precisava bater. E aquele negócio que batia, mamãe batia, eu gostava, que furava, eu ficava olhando do outro lado, Agora eu entendi o que significava aquilo.
Eu só fui entender depois que eu cresci. O bifão ficava bonito, assim, não tinha uma gordurinha, e tudo furadinho. Aquele marteletezinho de madeira, achava aquilo lindo. Agora que eu entendi, pergunta para os meus filhos se eles querem que eu bata, que eu compre carne para bater. Não. A faca tem que sair surfando. Tinha não, irmão. A roupa era uma vez por ano, no Natal. Comprava roupa no Natal, o tênis era para o ano inteiro, a calça jeans para o colégio. E eu lembro até hoje, a minha calça jeans no ensino médio, o pai comprou, eu gostava dela. Era uma calça que na época eu achava legal. Eu vim aqui para a igreja, ficar com meu tio, subi ali para pegar um negócio com ele. Na hora que eu desci, eu escorreguei, rasguei a minha calça. Eu fiquei muito chateado, porque era a minha calça que eu mais gostava, era a única calça boa que eu tinha. Mas meu pai nunca deixou meus vestidos desamparados, eu sou testemunha disso. Aí a gente não entende quando alguém velhinho está colhendo frutos, tem um monte de gente ao redor. A gente não entende quando tem alguém velhinho que as pessoas abraçam e beijam. Aí fala assim, é porque não. É alguém que regou, é alguém que plantou, é alguém que olhou o necessitado, estendeu a mão e hoje está colhendo bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Nós precisamos tirar do nosso meio esse espírito individualista em que a gente só sabe curtir foto na rede social, mandar joinha e marcar coraçãozinho. Eu preciso olhar para dentro da minha casa e dizer, meu irmão está passando necessidade, eu vou lá ajudar. Minha irmã está passando necessidade, eu vou lá ajudar. Meu filho está apertado, e não estou falando de dinheiro só não, eu estou falando da vida, eu vou lá apoiar. Meus pais estão precisando, eu vou lá ajudar, porque os necessitados de hoje serão aqueles que vão cuidar de você amanhã. E eu termino contando a história da galinha. Ela gosta dela. Você achou que eu esqueci a história da galinha? Quanto vale uma galinha? Viva? Não sei, que eu nunca compro viva, eu sempre compro morta. Viva, não sei. Estava hoje, eu chorei, Chorei escutando esse testemunho. Estava lá, corre, agitando minhas coisas. Cheguei tarde no culto, é por conta disso, porque minha esposa tem um monte de coisa, ela está cansada, beça, um monte de coisa para carregar, para trazer. E chega na casa da sogra, os parentes, conversa vai, conversa vem, tempo passa, e eu juntei as coisas. Na hora de ir embora, minha sogra estava com o telefone, recebendo um áudio de um cidadão que ela não sabe nem quem é. Um cidadão que mora em Manaus, e que viu pelas redes sociais o aniversário de 80 anos. Aí eu parei para escutar. E o irmão falou, irmã, a senhora não me conhece. Eu sou filho de fulana de tal e Beltrano. Aí ela conhecia. Eu quero dizer para a senhora que hoje eu sou pastor aqui em Manaus. E eu vi pelas redes sociais, eu escutei, ninguém me contou, não, eu vi. Eu vi pelas redes sociais que o senhor fez 80 anos ontem, estou mandando esse áudio, eu nunca falei com a senhora, mas eu precisava dizer para a senhora, para lhe agradecer. Porque um dia só foi na minha casa, visitar meus pais, e levou uma galinha. Meus pais, nós estávamos passando fome, porque a gente não tinha comida dentro de casa, morava na roça. Aquela galinha deu ovos, e aqueles ovos nós comíamos. Aquela galinha gerou pintos, e aqueles pintos viraram frangos que nós comemos. E o homem no meio do áudio começou a chorar. Chorando. E eu estou aqui chorando, dizendo para a senhora que a senhora me alimentou. E hoje, eu, como pastor, estou aqui para agradecer a senhora pela galinha. Galinha. Aí eu fiquei olhando. Falei, irmão, só quem o senhor sabe que esse rapaz aí? Eu não sei não, eu não lembro nem dessa galinha. Eu lembro que eu ajudei. Eu ia lá, levava as coisas para a mãe dela, eles passavam fome. E minha sogra sempre foi pobre, merendeira de colégio, trabalhando na merendeira escolar, na escola municipal, estadual. Uma galinha. Deixa eu perguntar uma coisa a você, dentro da sua casa, há alguém precisando de uma galinha? Sofia, você não, Sofia. Você precisa de muita coisa, um galinheiro inteiro. Alguém precisa de uma galinha? Você está olhando muito para dentro de você mesmo. Você vai para a sua casa agora, vai entrar na sua casa, e talvez você tenha um colchão gostoso para deitar. Você vai abrir tua geladeira,
E vai poder olhar e dizer, isso aqui não, isso aqui talvez, isso aqui eu vou querer. E você sabe que na sua casa, na sua família, há alguém que não tem nada. Talvez você vai para casa agora e vai entrar na mesma casa com alguém que está precisando de um abraço, está precisando de um beijo, e você não vai dar, por causa do seu orgulho, porque você acha bobagem, mas aquele abraço e aquele beijo vão acalmar aquele coração angustiado naquela noite, porque essa pessoa é frágil, mas você não percebe isso. Você está vivendo, olhando para o seu dia a dia, mas talvez sua mulher está morrendo do teu lado, talvez seu marido está morrendo do seu lado, talvez teus filhos estão morrendo do seu lado, sua sogra, seu genro, seu neto, mas você está preocupado apenas em viver a vida. Jacó parou e disse a Esaú, não vou te seguir, meu irmão, os fracos estão comigo, eu sigo com você, eu vou tranquilo, agora esse aqui não dá para seguir. Ah, pastor, também só dá trabalho. Não, Jacó não ironizou, Jacó não tripudiou, Jacó não desprezou o fraco. Jacó disse, olhou para o seu irmão e disse, eu vou ficar com a minha família, eles precisam de mim, eu vou seguir o ritmo da minha família, eu vou andar no passo das crianças, porque eles precisam de mim. E deixa eu lhe falar uma coisa, a criança vai crescer, meu irmão. Talvez seu marido seja uma criança espiritual, mas em nome de Jesus ele vai crescer. Talvez sua mulher seja uma criança espiritual, mas em nome de Jesus ele vai crescer. Talvez seus filhos sejam crianças espirituais, mas em nome de Jesus eles vão crescer. Ande do passo deles e cuide deles, porque você vai colher o fruto sobre a tua casa. Quero orar com você nessa hora. Como está a sua casa? Como está a sua família? Quem é o fraco hoje no seu lar? Talvez o fraco seja você, mas está escondendo. Chame o seu marido, sua esposa, chame o seu filho, chame o seu pai e conte para ele. Abra o seu coração, peça ajuda. Mas se você sabe que é alguém fraco, cuide dele. Feche os teus olhos. O Senhor está cuidando de nós, como cuida dos lírios, como a música que está sendo entoada aqui. O Senhor cuida da tua família. Você crê que Deus está cuidando da tua casa? Pense agora na sua casa. Eu não tenho. Pense agora. Ansioso, seu marido, sua esposa, o seu filho, sua mãe, o seu pai. Quem é o frágil? Talvez você diga, pastor, o fraco sou eu não estou nada bem. Talvez você diga, pastor, hoje a luta da minha esposa é muito grande, pastor. As crianças dão muito trabalho. Ah, pastor, a luta do meu marido é muito grande, ele tem que se desdobrar trabalhando, ele está cansado, ele não tem dado bem, irritado. Ah, pastor, talvez a luta somos nós dois, estamos em luta, a gente precisa de ajuda. Quem é o fraco dentro da tua casa? Eu declaro pela fé que o Senhor está olhando pelos fracos nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, Tu conheces a nossa vida, a nossa casa, a nossa necessidade. Meu Deus bendito, meu Pai Celestial, entra com providência no nosso lar, Senhor. Senhor, entra com providência na nossa casa, Senhor. Senhor, nesse lar, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os pais, no relacionamento com as noras, os genros, com os sogros, com os cunhados. Ó Deus, os relacionamentos dentro de casa, os mais importantes que temos na vida, cuida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abre nossos olhos para que nós possamos enxergar a necessidade de quem está vivendo conosco. Nos dá sensibilidade para perceber a fragilidade de quem está conosco, Senhor. Talvez seja uma fragilidade emocional, talvez seja uma fragilidade espiritual, talvez seja uma fragilidade na tomada de decisão, na iniciativa.
do temperamento, na condição financeira. Ah, Senhor, tantas e tantas vezes, Senhor, nós estamos tomados por fragilidades. Talvez a fragilidade seja o tempo, a idade avançada. Oh Deus, em nome de Jesus, cuida dos nossos lares. Cuida, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda. E abre os nossos olhos, nos dá sabedoria, nos dá clareza, discernimento, para olhar para aqueles que estão conosco com um olhar de misericórdia e cuidar do fraco, para que o fraco caminhe, para que o fraco avance, para que o fraco siga e amadureça e verdadeiramente seja bênção para nós. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Eu entrego, Senhor, a nossa casa, a nossa família em Tuas mãos. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre a Tua igreja.